Fala, meus amigos traders. Pessoal, fazer um estudo de mercado. Eu vou passar a arbitragem para o intraday de segunda-feira, para as operações. E eu vou passar também, pessoal, uma visão no macro, tá? Primeiramente, vamos para o intraday. Vamos passar a estrutura de arbitragem, pessoal. Zonas de preço que tá barato para você olhar se o seu operacional está batendo com essa região, está falando a mesma coisa, você está lendo uma compra ou está identificando uma montagem de posição dos players, né? Geralmente eles gostam de montar posições de compra nessas regiões. Aqui vocês podem ver essa zona verde. Eu já deixo verde que é zona de comprador, zona vermelha, zona de vendedor, né? Onde os institucionais gostam de fazer armadilhas para os comprados e montar posições de venda. Aqui embaixo, onde os institucionais gostam de fazer armadilhas para os compradores, para os vendedores e montar posição de compra. Como assim? Por quê? Porque aqui, justamente, pessoal, aqui ó, mínima é uma mínima, aqui é outra, tá? Aqui são outra mínima, tá vendo? Então são estruturas, são regiões que normalmente quando rompe, muita gente, o institucional sabe que tem muita gente, pessoal, que opera com base em análise técnica, o varejo, a liquidez mais fácil para ele, né? Então o que acontece? Ele sabe que tem gente que gosta de ficar comprando topo, né? Rompimento de topo, rompimento de fundo, entendeu? E se você olhar de uma forma mais macro para o gráfico, você vai identificar que aqui é uma região cara, não é uma região de se pensar em compra, tá? É uma região, tá, você pode pensar em compra dependendo da circunstância, entendeu? Isso depende, varia muito da circunstância, como da circunstância macroeconômica, né? Mas não deixa de ser uma região de vendedor, uma região cara, uma região onde os institucionais gostam de montar posições de venda, entende? Ele gosta de fazer o rompimento desse topo, desse topo, desse topo, chama na compra, sabe que ele vai ganhar uma liquidez fácil aqui se ele forçar esse rompimento para cima, né? Sabe que vai ter gente querendo comprar aqui porque rompeu o topo, né? Vai comprar caro e aí ele vai vender caro. Se ele quer montar uma posição de venda, ele gosta de vender caro. Então ele gosta de forçar o operacional do varejo para pegar liquidez mais uma liquidez fácil, né, pessoal? Uma liquidez fácil. Então eles fazem isso muito, muito, muito. Então o que a gente tem que fazer? Eu já faço a arbitragem do dia, justamente para a gente saber se posicionar e ler o preço, ler o que o mercado está fazendo no dia seguinte, né? Lembrando que essa marcação a gente faz de um dia, a arbitragem eu faço de um dia anterior para outro dia, entendeu? Tipo, se eu for operar hoje, eu vou ter que fazer a estrutura, tenho que montar a estrutura de arbitragem com base no final do pregão de ontem. Por quê? Porque o institucional faz isso, ele já prepara sua operação um dia antes. Ele prepara o que ele vai fazer, ele já sabe o que ele vai fazer, a região que ele vai montar uma posição um dia antes. Então, no final do pregão de hoje, vamos supor, né? No final do pregão de sexta, ele já precisa montar uma estrutura para ele já matar a charada na segunda-feira que vem, entendeu? Então, ele já monta a estrutura do preço já no final do dia anterior. Sempre, tá, pessoal? Isso é sempre, tá? Isso é todo o santo dia eles fazem isso, tá? Bom, vamos lá, pessoal. Para quem não sabe, a regrinha aí da arbitragem é o seguinte, pessoal, que é a estrutura de vendedor. Se o preço vir de baixo, toda vida que o preço vem de baixo, pessoal, e ele vai caminhando em direção à região dos vendidos, opa, ó, rompeu o topo, tá vendo? Rompeu o topo anterior. Que, pessoal, normalmente ele gosta de fazer o quê? De fazer a montagem de posição e jogar o preço para baixo. Que ele acumula, absorve toda a agressão compradora, defende essa estrutura de preço e aí ele faz, normalmente, ele joga o preço para baixo contra a tendência, contra o movimento de alta, contra os comprados. Tá? Da mesma forma aqui, pessoal, se o preço nasce no meio do rio, ele vem caindo, vem caindo, vem caindo. Chega aqui, o institucional gosta de montar a sua posição
e aí deslocar o preço contra a manada, comprando barato, entendeu? E aqui vendendo caro. Beleza, e quando rompe, Lucas, quando essa estrutura ela é rompida, tá, vamos lá. Pessoal, isso aqui é um padrão, entendeu? Outra coisa é quando eles vêm daqui e aí acontece o fator de rompimento de estrutura. Se ele rompeu essa estrutura, pessoal, que eu já vou passar as estruturas de preço para vocês, marcar no gráfico de vocês. Se ele rompe, eu só quero ensinar primeiro como que é a maneira de você ler isso, entendeu, no dia. Então vamos lá. Houve o rompimento da estrutura. Houve o rompimento, fechou uma barra do 10 minutos aqui para cima, confirmando esse rompimento, né? O preço rompeu de fato, está trabalhando acima. Pessoal, toda vez que esse preço vir fazer pullback, ele tem que fazer essa movimentação, tá vendo? De vir fazer um pullback aqui nessa estrutura. Aí o que acontece, pessoal? O institucional que rompeu essa estrutura, quando o vendedor vir jogar o preço para baixo, e aí o institucional que fez esse rompimento, pessoal, ele tem que defender essa estrutura de preço, que já eu vou passar a numeração aí, a região de preço para vocês, tá? Pessoal, se ele rompeu, quando voltar aqui tem que confirmar suporte. Essa região era de vendedor, foi rompida pelo comprador. Isso mostra a força do mercado, a força dos institucionais, do institucional comprado e do institucional vendedor. Porque se o vendedor perdeu essa briga aqui, pessoal, é porque o comprador está mais forte. Então ele quer buscar o alvo técnico do dia, tá? Então beleza, aqui é regiões de força, a gente sabe disso, regiões de reversão, porque aqui é região de vendedor e aqui é região de comprador, tá? Se o preço vem daqui, o institucional da compra rompe essa estrutura, toda vida que o preço voltar, o que a gente quer ver aqui? Ele segurando, defendendo essa estrutura. Por quê? Porque não é mais do vendedor, é do comprador. E aí ele tem que defender a estrutura, absorver as agressões de venda do institucional da venda e boletar em direção ao alvo técnico. Qual que é o alvo técnico? Linha 250, 261, tá? Tá aqui. Qual que é a zona de preço? 50,35, 50,37, tá? Da mesma forma, pessoal, é aqui, ó, da mesma forma é para baixo, é vice-versa, é a mesma visão, tá? Eu quero que vocês entendam isso, para ficar claro, pessoal, para ficar claro na cabeça de vocês. Aqui, ó, o vendedor rompeu a estrutura, que era a estrutura de comprador. Pela lógica, eles vêm aqui comprar barato. Mas é sempre que isso acontece? Não. Então você precisa ter um entendimento de como que isso funciona, como que eles trabalham. Se o vendedor não segurar, se o vendedor romper essa estrutura e o comprador que está nessa região, ele não segurar, se o institucional da compra não segurar os vendedores aqui nessa região de preço e perder, fechar uma barra do 10 minutos para baixo, o preço começar a trabalhar para baixo dessa estrutura de suporte, essa estrutura de comprador, o comprador, pessoal, perdeu para o vendedor. Essa estrutura não é mais de compra, essa estrutura é de venda, porque é do vendedor que rompeu essa estrutura para baixo. Houve rompimento de estrutura, entendeu? Ela é do comprador enquanto o preço está trabalhando acima. Se o comprador não segurar quando o preço vir aqui e fazer essa movimentação aqui, absorver, montar a posição e jogar o preço para cima, perder para o vendedor ganhou essa estrutura, o vendedor é dono dessa estrutura de preço. Entendeu? Não é o comprador. Isso mostra o rompimento e a confirmação do rompimento mostra que o comprador, pessoal, está fraco perante o institucional da venda. O institucional da compra está fraco perante o institucional da venda. Entendam isso. E quando acontece esse fator, toda vida que o preço voltar aqui, pessoal, aqui vocês têm que entender que isso aqui é um teto, é uma resistência, traders. Tá? Se for rompido pelos vendidos, quando voltar aqui tem que confirmar resistência, tá? Eu vou colocar aqui, ó. Quando ocorre o rompimento, isso aqui se torna resistência, tá? Quando ocorre o rompimento, a estrutura de suporte, isso aqui é análise técnica, pessoal. Isso aqui a gente aprende no início, tá? Isso aqui, ó, resistência, ó.
houve o rompimento, isso aqui é uma resistência, tá? Aqui, houve um rompimento, ó, só quando há rompimento, tá, traders? Entendam isso. Suporte. Houve rompimento do comprador, rompendo a estrutura do vendedor. Isso aqui não é mais uma resistência, é um suporte, não é mais uma zona, não é mais uma zona de resistência, é uma zona de suporte. Entendeu? Entendam isso, pessoal. É lógico que enquanto o preço está trabalhando acima, nesse primeiro caso aqui, ó, no caso 1, da leitura 1, aqui é suporte, porque o preço não rompeu. Aqui ainda é suporte. Entendeu? Só é resistência quando ocorreu o rompimento da estrutura. Aí sim que o preço voltar para cima para testar a resistência. Aí isso assim, você tem que ver o que? O vendedor que rompeu a estrutura defendendo a estrutura de preço que ele rompeu, que é dele por sinal, né, por direito. E aí ele vai absorver tudo quanto é agressão, de compra que tiver ocorrendo aqui, traders, ó. Se o comprador vier comprando, ele vai absorver aqui, ó, nessa estrutura de preço, tá? Nessa estrutura de preço aqui, ó. Aqui vai ser do vendedor, tá? Não vai ser mais do comprador. E da mesma forma aqui, houve o rompimento do institucional da compra, ganhando a estrutura do vendedor. Quando o preço voltar para testar suporte, ele tem que defender, o comprador tem que defender a estrutura de suporte. Se você quiser depois vir pintar isso aqui de verde, quando ocorreu o rompimento, para você já ficar na sua cabeça aqui, eu tenho que ver o comprador agora tem que defender a estrutura dele. O preço está voltando para testar suporte. Eu quero ver agora. É agora que a gente quer ver, entendeu? Porém, pessoal, o que a gente tem que ficar atento? Aqui, ó, tá vendo? Tem um alvo aqui, o primeiro alvo do dia. Lembra que quando rompe aqui é porque confirma o alvo, que o preço quer vir no alvo. Beleza. Só que aqui, ó, tem um alvo do dia anterior, a arbitragem de quinta. A arbitragem de quinta ela não foi pego, tá vendo? O preço não chegou de vir pegar o alvo aqui da arbitragem de quinta-feira, né? De quinta para sexta. Aí o que acontece? Aqui então tem um alvo número 1, né? E aí o alvo número 2 é o alvo técnico do dia. Mas tem esse alvo aqui, entendeu? Então vocês têm que ficar atentos justamente nisso, tá? Porque aqui tem um primeiro alvo, o preço pode bater aqui, realizar e o preço voltar a cair e não confirmar suporte aqui. Se confirmar suporte aqui é porque ele quer trazer o preço no alvo técnico do dia, tá? Agora eu vou passar para vocês entender essa estrutura, tá? Vamos lá. Qual que é a estrutura de preço aí, pessoal, dos compradores? Vamos lá. Estrutura de preço dos compradores, pessoal. Vamos lá. Pessoal, daqui 49 do 49,90, não, 49,89 até a estrutura de preço do 49,83 é uma estrutura de compra. É uma estrutura de compra. Se caso, pessoal, o institucional vendedor, o preço está aqui, nasceu no meio do rio. Para quem não sabe, pessoal, essa zona aqui eu chamo ela de meio do rio. Por que meio do rio? É uma zona de congestão. Tá vendo aqui, ó? É região de FIBO de 61,8, 50% de FIBO e 32,8, tá? É uma região de congestão do preço. Aqui no meio, pessoal, eu imagino que você está de um lado de um rio, e esse rio ele tem uma correnteza muito forte. Tem redemoinho, tem um monte de coisa que pode te afogar ali ou te fazer ir para um lado e para o outro, entendeu? Então o que acontece? Você sabe que a correnteza está muito forte, você não sabe nadar, você vai atravessar esse rio, você vai sair, você vai vir aqui e já vai atravessar o rio, sendo que você sabe que a correnteza que está passando aqui é muito forte. Você vai fazer isso? É óbvio que não, né, pessoal? É só para você morrer. É só para você ficar travado no meio do rio, entendeu? Então essa é a analogia que eu quero trazer para vocês. Aqui é a estrutura de meio de rio, pessoal, entre a zona de compra e a zona de venda. Eu não faço nada aqui, pessoal, que é meio do rio. O preço tanto faz. Eu posso estar vendo uma coisa aqui, ele pode ir para cima e depois ele vir para baixo para pegar liquidez aqui nessa estrutura de mínimas. E para montar a posição e eu ficar travado aqui no meio. Ou eu posso montar uma posição de venda aqui achando que ele vai cair,
aqui na estrutura de compra, e aí depois ele vai e sobe na estrutura de venda, aqui em cima na estrutura de vendedor, sentindo aqui as máximas do dia anterior, para fazer uma movimentação fazer uma montagem de posição aqui para cima, entendeu? Aqui. E eu vou ficar travado da mesma forma aqui, entendeu? Então o que a gente faz? Se eu sei que aqui é a estrutura cara, aqui é a estrutura barata, eu vou procurar ler o mercado nessas estruturas de preço, entendeu? Por quê? Para evitar de eu ficar fazendo operação besta e ficar travado no meio do rio, entendeu? Ficar na mão de institucional, virar liquidez no mercado, entendeu? Eu não quero ser liquidez, eu quero operar junto com quem manda no preço, quem desloca preço, quem tem poder de movimentação. Quem tem poder de movimentação? Os institucionais. Então, se eu sei que os institucionais trabalham, eles gostam de comprar barato e vender caro, e vice-versa, se eles querem montar uma posição de venda, eles gostam de vender caro e recomprar barato, né? Eu vou me posicionar junto, eu sei dessa estrutura, eu tenho a estrutura, então é só ter paciência e não ficar alimentando o ego de ficar clicando no meio do rio. Por quê? Porque eu quero operar, porque eu tenho que operar. Não, entendeu? A gente tem que ser profissional, assim como... Para eu falar a verdade para vocês, a gente que é pessoa física, pessoal, que não tem poder de movimentação de preço, de deslocamento de preço, a gente tem que ser muito mais disciplinado do que um institucional, do que um operador de mesa, de tesouraria. Por quê? Porque a gente tem a desvantagem da gente não poder deslocar o preço conforme a gente quer, entendeu? Então a gente tem que fazer a leitura correta para sair vencedor, para seguir o cara certo, para fazer a operação correta, para entender o mercado, qual o movimento que o mercado vai fazer, a gente poder antecipar com sucesso, entendeu? Então o que acontece? Eu falo que o operador, pessoa física, ele tem que ser muito mais disciplinado, muito mais calmo, muito mais técnico que eu falo é de esperar o seu operacional desenhar para você, entendeu? Você controlar o seu ego de querer ficar clicando quando não está enxergando nada, quando o preço está no meio do rio, está numa região que não tem, que não faz sentido. Primeiro, você não está vendo o que pode estar acontecendo, você não está conseguindo ler o preço e você vai entrar por conta do seu ego que eu tenho, que a hora está passando, eu tenho que operar, eu tenho que fazer. Não, não é assim, meu amigo. Mas tem que ser muito mais profissional do que os caras que operam, que tem poder de deslocamento de preço. A gente tem que ser muito mais profissional que esses caras. Por isso que eu falo, pessoal, eu tiro o chapéu para quem é pro trader pessoa física, pro trader que opera com pouco dinheiro, que não tem muito recurso, entendeu? Por quê? Porque pro cara ser profissional, o cara tem que saber o que está fazendo. Como eu digo, o cara tem que ter sangue de barata para operar. O cara tem que ser zero sentimento, o cara tem que ser muito frio, o cara tem que ser calmo, o cara tem que ser calculista e disciplinado. Senão não vence, meu amigo. Não vence. Se o cara não ter propósito, entendeu? Fica difícil. Eu não vou falar que é impossível, mas é complicado do cara atingir a consistência. Então vamos lá, pessoal. Vou passar agora aqui a estrutura que, caso o preço romper, vamos supor, o institucional veio, rompeu a estrutura do suporte do comprador. Quando voltar aqui, eu quero ver defesa de posição do vendedor. O vendedor rompeu a estrutura do comprador. Quando o preço voltar para testar a resistência, eu quero ver o institucional vendedor absorvendo a agressão compradora, né? Aumentando a sua posição, defendendo essa estrutura de preço para confirmar para mim que ele quer fazer o deslocamento de preço até o seu alvo técnico do dia. Qual que é o alvo técnico do dia? Vamos lá. 49,63 até o 49,60, pessoal. Aqui é o alvo técnico do dia. Linha 250, 261,8% de FIBO, tá? Essa zona de preço 49,63, 49,60, que é o alvo técnico da arbitragem, tá, pessoal? Indo lá para cima, qual que é o alvo técnico aqui, né,
da estrutura, a estrutura de vendedor. Vamos lá, vou falar de novo. Estrutura de vendedor está aqui na região do 5008 até a região do 5014, tá? Que é a estrutura de vendedor. Se ocorrer o rompimento da estrutura de vendedor, quando o preço voltar, eu quero que ele confirme suporte nessa estrutura de preço. Eu quero ver o institucional da compra absorvendo as agressões vendedora. Quero ver o institucional da compra absorvendo essas agressões vendedora. Tá vendo aqui, ó, que vier nessa região. E aí, consequentemente, depois de absorver, eu quero ver ele defender e deslocar o preço até o seu alvo técnico. Qual que é o alvo técnico aí, Lucas? Do comprador, se caso isso acontecer segunda-feira, né? Que vai ser no dia 11, né, pessoal? Hoje é dia 10, correto? Correto. Então, qual que é o alvo técnico aí? Linha 250, 261.8. Qual que é a estrutura de preço, Lucas? 50,35 ao 50,37. Aqui é o alvo técnico do dia. Lembrando que, pessoal, igual eu falei, de quinta para sexta ficou um alvo aqui que ele não pegou. Então ele pode muito das vezes pegar esse alvo aqui e realizar lucro, fazer esse movimento aqui, ó, de queda para baixo. Pode. Qual que é esse alvo? Só para vocês marcar no gráfico de vocês aí. Estrutura de preço, vamos lá. 50,24 ao 50,27. Tá, pessoal? Aqui é região de alvo também, tá? É o primeiro alvo. E o alvo 2 é aqui o alvo que eu acabei de falar, 50,35 ao 50,37. Tá, pessoal? Então, vamos prestar bastante atenção nessas estruturas de preço segunda-feira. E vamos que vamos. Espero que vocês tenham entendido aí a forma de se posicionar com base em arbitragem, tá? Agora vamos para o índice aqui, pessoal. Estrutura de arbitragem do mini índice. Ó, pessoal, estrutura de arbitragem do mini índice. Zona de compra 116.452 ao 116.268. Aqui é a estrutura de comprador, pessoal. Marca a linha 127% de FIBO, está aqui no 116.305, tá? Da mesma forma aqui, ó, estrutura de vendedor. Aqui é a estrutura de comprador, estrutura de vendedor. Estrutura de vendedor está aqui, pessoal, entre a região 116.965 até a estrutura do 117.142. Marca a estrutura 127% de FIBO, que está no 117.105, tá? Essa estrutura daqui até aqui em cima é a estrutura de vendedor, pessoal. Alvo técnico. Caso, mesma forma, tá, pessoal? Mesma forma de leitura. Caso o institucional romper, o institucional da compra, o preço nasce aqui embaixo, romper para cima, ele confirma suporte nessa estrutura do 117, 147. Pessoal, ele vai deslocar o preço em direção a um alvo técnico. Qual que é o alvo técnico do dia? 117.745, 117.806. Marque no gráfico e tirem a prova, pessoal. Marque no gráfico de vocês e vão analisando. Isso aqui é para pregão de segunda-feira. Caso o institucional da venda romper a estrutura do comprador e voltar aqui, a gente quer ver o quê? Confirmação de absorção. A gente quer ver a absorção do lado do vendedor, absorvendo a agressão compradora, que está tentando voltar com o preço para cima de novo da estrutura deles. E aí a gente vai ver ele absorvendo, aumentando a sua posição, defendendo a sua estrutura de preço. E aí, consequentemente, ele vai fazer o deslocamento até o alvo técnico do dia. Na onde que é o alvo técnico do dia? Caso isso acontecer, o alvo técnico do vendedor, 115.665, 115.604, meus amigos, tá? Pessoal, eu fiz um vídeo uns dias, umas semanas aí atrás, falando na leitura macro aqui do mini índice, tá? Essa estrutura que o mini índice não pode trabalhar para baixo dos não pode trabalhar para baixo dos 114, pessoal, e 400, porque se ele perder os 114 e 400, pessoal, não vai ser muito divertido para nós brasileiros, tá? Aí eu tenho uma
triste notícia para vocês, mas o mini índice pode ir no 108 mil ao 107 mil. Tá, pessoal? Infelizmente, isso é uma notícia muito, muito ruim. Pode ser que aconteça do jeito que a macroeconomia está indo, eu não duvido, tá? Do jeito que nossos governantes estão fazendo aí, né? Eu não falo é nada. Meu Deus do céu. Só Deus mesmo para ter misericórdia de nós, né? Só Deus. Bom, entendeu, pessoal? Então, vou voltar aqui pro dólar. Eu quero trazer uma informação aqui no dólar. Vou abrir o diário aqui, pessoal, para vocês darem uma olhada. Bom, quem não viu o vídeo que eu passei lá do índice dólar macro, as marcações macroeconômicas, dá uma olhadinha, pessoal. Eu fiz o vídeo, acho que tem uma semana, 2 semanas atrás. Dá uma olhadinha lá, que eu fiz do índice do dólar, tá, pessoal? Mercado bem estruturado aí para vocês entender qual que é a movimentação que nosso preço pode fazer, tá? Aqui, ó, no dólar, eu fiz essa movimentação aqui, pessoal. Ó, na onde que o dólar pode ir, pessoal? Na onde que esse dólar pode ir? Qual que é o alvo aí que esse dólar pode chegar? Região de preço que o dólar pode ir e encontrar um teto, tá? Qual que é? 50,95 aos 51,15, tá, meus amigos? É isso aí. R$5,95 aos R$5,11, tá? R$5,95 aos R$5,11. Correto? É isso mesmo? Tô lendo merda aqui, não? Será? 5,11,50. Isso aí. R$5,09 aos R$5,11. É isso aí mesmo, meus amigos, tá? Essa estrutura aqui é de reversão do mensal, tá? E aqui é alvo da acumulação que eu tinha feito aqui do diário, bem dessa acumulação aqui. Só que o preço veio pegar impulso, né? Se vocês olhar aqui, vocês vão enxergar um movimento simétrico, a impulsão, né? Que foi essa movimentação aqui, tá, querido? Impulsão. Pera aí, tá travado aqui. Impulsão, tá vendo aqui, ó? Impulsão, retração e impulsão, tá? Aí se eu colocar no gráfico de um mês, dá uma olhada. Aqui, traders, ó. Aqui, ó. Projetar de novo. Esta mínima com esta máxima. A estrutura de reversão vai estar aqui, pessoal. 5,95, 51,15, tá? 50,95, 51,15. É a estrutura de reversão. Aqui o dólar pode voltar a cair de novo, tá? Deixa eu ver aqui. Bom, isso aqui pode ser amanhã? Não, né, pessoal? É óbvio. Ele não vai fazer isso num dia nunca, tá? Mas pode ser dentro dessa semana, tá? Pode ser dentro dessa semana. Vai depender muito da macroeconomia, né? Por enquanto a gente vê claramente aqui que o preço está trabalhando de lado, né, nessa estrutura. Então a gente tem que ter calma, paciência aí pra gente ver o que o preço vai fazer, né? Bom, deixa eu ver. O que mais que a gente pode estar analisando? É isso, pessoal. Por enquanto é isso, tá? A estrutura já passei para vocês aí, a estrutura de reversão, a estrutura de arbitragem, né? Estrutura de compra barata, estrutura de venda cara, né? E já expliquei também como que a gente trabalha com base na arbitragem, tá? Como que os institucionais trabalham. Então é isso, tá?
Lembrando, pessoal, mais uma vez, o índice não pode perder os 114.500, 114.400, tá, pessoal? Não pode, porque senão ele vai ter alvo, ele vai mostrar pra gente e quer vir aqui, ó. Eu até fiz um estudo, deixa eu ver aqui, acho que tá no diário. Aqui, ó. Tá vendo aqui, pessoal? Eu vou puxar direito pra vocês verem, mas tem um alvo bem aqui assim, ó. Vai dar lá, ó, 108, tá bem aqui, ó. 107 ao 108, que eu vou achar ela aqui, pessoal. Vou fazer de novo isso aqui. Uma semana. Deixa eu ver se é semanal. Mensal, é o mensal, se eu não me engano. Mensal. Não, mensal. Aqui, pessoal, justamente essa mesma estrutura aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu marquei esta vela do topo do mensal e esta vela do fundo do mensal, tá vendo? Aqui ele fez a mesma movimentação, ó, impulsão, retração e impulsão. Aqui tinha um alvo. Eu fiz isso aqui no vídeo anterior. Quem quiser dar uma olhada lá, pessoal. Olha no meu canal aí que vocês vão achar aí o vídeo, tá? Aqui, ó, pessoal, estrutura do mensal do topo. Lembrando, os institucionais, eles gostam de fazer essas movimentações macro, né, nos topos e nos fundos, tá? Eles trabalham dessa forma. Aqui, ó, projetei para baixo, estrutura de reversão, o preço fechou para baixo. Depois, outro mês, ele até veio, ó, voltou, fechou para cima aqui, não conseguiu fechar acima da 100%, que é essa linha aqui. E aí, próximo mês já veio caindo com tendência máxima de queda, jogando o preço até o seu alvo do mês, tá? Alvo do mensal. Estava aqui no 106.723 ao 105.453, tá? E agora, pessoal, a gente tem essa vela do topo do mensal, né? Deixa eu apagar isso aqui, senão fica muita marcação. A gente tem essa vela do topo. E aqui o preço está trabalhando na estrutura muito importante, tá? Muito importante do mensal. Qual que é? Estrutura 100%, que é a região dos 119.351 até a região do 116.878. Pessoal, essa estrutura é a estrutura de comprador. Essa vela amarela, né, do mês passado, ela não rompeu essa estrutura. Mas essa pode romper. Se essa aqui fechar aqui para baixo, pessoal, ele confirma para a gente que quer vir aqui no seu alvo técnico. Qual que é o seu alvo técnico? 108.304, 107.434. Tá? Linha de alvo. Porcentagem de FIBO, linha 250, 261,8. Tá? Eu fiz o estudo completo aqui, pessoal. Olhem no gráfico. Olhem no meu canal aí que vocês vão ver. Estudo de mercado macro. Entendeu? Macroeconômico. Essa outra marcação eu fiz aqui do fundo. Essa vela do fundo aqui, ó. Essa daqui, ó. Essa vela negativa do mensal aqui, pessoal. Dá uma olhada. Preço tá aqui, ó. Estrutura. Por que eu coloquei para baixo dos 114? Porque tem essa marcação do fundo também, entendeu? Esse mensal aqui do fundo. Que o preço, ó, rompeu a estrutura. Tá vendo aqui, ó? Rompeu a estrutura do 114.400 até a região do 127%, que é aqui na 118.323, tá? 100%, 127, 134. E aí o preço rompeu, tá vendo? Com uma vela linda, por sinal, no mensal, né? E aí, aqui na linha 200, na marcação 200, ele perdeu força. Lembrando que o alvo estaria aqui, traders. Ó, eu fiz até essa projeção, eu falei, ó, o índice ele pode vir aqui nesse alvo, tá? Desde que ele não trabalhe para baixo do 114.400. Se ele trabalhar para baixo do 114.400, ele vai perder essa estrutura aqui. Então, ele não vai. Essa movimentação que eu estou esperando pode ser que não aconteça. Que é o quê?
dele vir aqui e voltar a fazer essa movimentação. Se ele perdeu 114.400, pessoal, aí a gente vai dar crédito para essa marcação aqui. Porque se ele perdeu 114.400, ele já vai estar perdendo aqui a estrutura de reversão deste diário, deste mensal, entendeu? Que é aqui a estrutura de comprador que está aqui, ó. Né? Lembra que eu acabei de falar? 119, 351, até a estrutura do 119, 116... 116.878. Então, se esse mensal fechar aqui para baixo, pessoal, inclusive das 114.405 mil, é triste, mas é a realidade, tá? O índice vai vir buscar o alvo dele. Qual que vai ser o alvo? 108.325 ao 107.442, tá? E aqui, depois que ele ficar dias aqui trabalhando, realizando lucro, ele pode voltar a subir, tá, pessoal? Mas o estudo do índice é esse, tá? Tanto para cima quanto para baixo, tá, pessoal? Lembrando que, pessoal, tá meio difícil disso acontecer, tá? Olha aqui para vocês verem, ó. Vela amarela no topo, veio buscar o alvo, foi aqui embaixo. Olha o que aconteceu aqui, vela amarela no topo. O que pode acontecer? Ele vir buscar o seu alvo técnico aqui, tá? E aí isso aqui ser essa visão aqui que eu falei ser desconsiderada. Tudo vai depender se ele perder a estrutura de 114.400 e 114.400 aí. 114.498. Então é isso, pessoal, não pode perder o 114.490. Perdeu para baixo, o índice vem embora, tem alvo técnico e o alvo técnico é doído para nós, tá? É lá no 107.000, 108.000, 107.000 e meio, tá? É sem zooms, é sem, isso aí é batata, tá? É batata. Então, por isso que eu marquei essa faixa branca aqui, pessoal, porque é uma estrutura que o preço está trabalhando, tanto da vela do mensal do topo, da marcação do topo, quanto a marcação do fundo. Aqui é a estrutura de reversões muito importantes, entendeu? Se isso acontecer, se ocorrer essa perca de 114, ele vem. Eu não quero ser o trader apocalíptico, não. Não, pessoal, eu tô analisando o gráfico, analisando o preço, tá? Analisando o que pode acontecer, estou projetando o que pode acontecer no futuro, tá? E da mesma forma, pessoal, igual eu falo, até aqui no 114.500 é uma estrutura de comprador ainda. Se perder, tchau. Se perder, tchau. Entendeu? Mas até aqui o índice pode vir fazer, dependendo da nossa macroeconomia, né? É claro. Voltando para cima aqui, pessoal, vai confirmar o alvo que eu projetei aqui também. Tá no topo. Lá nos 131.510 aos 132.854. Pessoal, tem um vídeo completo lá no canal. Um vídeo tá mais para trás, aí uma semana, duas, que eu falo dessas estruturas, tanto do índice quanto do dólar. Tá? Dá uma olhadinha lá que vocês vão ver, tá bom? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que eu tenha ajudado aí. Vamos que vamos.